Bom dia! No vídeo de hoje eu irei explicar para vocês o conceito de frase, oração e período. Primeiro, o que é uma frase? A frase é todo enunciado que tenha sentido completo. Para ser uma frase, não é necessário ter verbo. Basta que a mensagem que está sendo passada haja uma informação e haja uma compreensão. Ou seja, se a frase estiver passando uma informação completa, compreensível, ela é frase. Ou seja, ela tem que ter sentido para poder ser uma frase. Essa informação tem que ter sentido completo. A frase, para ser frase, não precisa ter verbo. Por exemplo, gol. Quando alguém está assistindo uma partida de futebol, grita gol. Isto é uma frase. Quando a gente está num local onde tem bastante barulho e a gente quer pedir silêncio, a gente faz silêncio. Isso também é uma frase, não tem verbo. Psiu. Também é uma frase e não tem verbo. Ele mora aqui. Já nesse exemplo, nós temos um verbo. Também é uma frase, mas vamos chamar de uma frase verbal. Então, temos dois tipos de frases. Frase nominal, que é aquela que não possui verbo. Nesse caso aí, o núcleo da frase vai ser o nome, um substantivo. E quando esta frase nominal ela vem com o verbo, esse verbo tem que ser de ligação, verbo ser, verbo estar. Quando eu digo Amanda é inteligente, Amanda está cansada. Então o verbo é, que está empregado na terceira pessoa do singular. Amanda é inteligente, que esse verbo é faz parte do verbo ser. Então, quando há a presença dele na frase, a frase continua sendo frase, não oração, mas uma frase nominal, porque o verbo presente nela é um verbo de ligação, não é um verbo que está indicando uma ação praticada pelo sujeito. Ok? Então, os exemplos dados são esses. Maria está feliz. Trabalho digno desse feirante. Bom dia. Então, a única frase aqui que tem verbo é a primeira. Maria está feliz. Observem aqui, olha, a presença desse verbo estar que eu acabei de circular. Isso aqui não é um verbo que está indicando uma ação praticada pelo sujeito Maria. Então, é apenas um verbo que liga o sujeito ao seu predicado, que é o predicativo do sujeito. Feliz, que é uma característica dada para Maria. Então, nesse caso aqui, tem verbo, mas a frase não vai ser classificada como frase verbal, mas sim como frase nominal. As frases verbais possuem como núcleo o verbo, ok? Então, esse verbo não é o verbo de ligação, é o verbo que vai indicar a ação praticada pelo sujeito. O sol ilumina a cidade. Quem ilumina a cidade? O sol. Deixa eu pegar aqui para facilitar. Então, verbo ilumina e o verbo aquece. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Então, temos dois verbos aqui. Verbos que estão indicando uma ação praticada pelo sujeito. Então, o sujeito sol, o sol é o sujeito, sol é o núcleo do sujeito. Ilumina é a ação praticada pelo sujeito. O que é que o sol está fazendo? Iluminando a cidade e aquecendo os dias. Ok? Então, esse sujeito aqui está praticando duas ações. Ações de iluminar e a ação de aquecer.
Então, nesse caso, podemos classificar a frase como frase verbal. Então, gente, as frases que possuem verbos significativos ou verbos que indicam a ação praticada pelo sujeito, chamamos de frase verbal. Frase verbal é o mesmo que oração. Então, podemos chamar de frases verbais ou de oração. Já a frase nominal, não podemos dizer que é oração, porque não tem verbo significativo. Ok? Vamos adiantar. Voltando aqui, gente, esquematizando. A frase nós podemos chamar também de sentença. Eu posso dizer, analise as frases abaixo ou analise as sentenças abaixo. Ela também pode ser chamada dessa forma. Como eu já expliquei, possui um enunciado que tenha sentido completo. Se não tem sentido completo, então não é frase. Essa frase pode ser oracional ou oração, que é a mesma que chamamos de frase verbal, tá? Essa mesma aqui, olha, nós chamamos de frase verbal. É a mesma que frase oracional ou oração, que tem que possuir verbos ou locuções verbais. E a frase nominal ou não oracional, ela não vem com verbo, como eu já expliquei para vocês. E se vir, esse verbo tem que ser de ligação. Agora vamos conhecer o que é uma oração, que pela explicação que eu já dei, vocês já sabem. A oração tem que ser uma frase que tenha um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, tá? Então, vamos dar o exemplo. Camila terminou a leitura do livro. Deixa eu pegar aqui. Camila terminou a leitura do livro. Quem terminou a leitura do livro? Camila é o sujeito simples. Terminou aqui é o verbo. Terminou o quê? A leitura do livro. Então, podemos dizer que é uma oração? Sim, porque temos como núcleo aqui o verbo terminou. Esse verbo está indicando a ação praticada por Camila, a ação de terminar a leitura do livro. Então, podemos dizer que é uma oração. Atenção, gente, nem toda frase é oração, que a gente já viu que a frase nominal ela não tem como ser chamada de oração. Olha o exemplo. Que dia lindo! Tem verbo aqui? Não. Então, se não tem, oração. Uma frase que tem sentido completo, então podemos dizer que é frase, ok? Continuando para ganhar tempo, gente. Vamos lá. Esse enunciado é frase, esse que eu falei para vocês. Que lindo! Porque tem sentido completo. Não podemos chamar de oração. Por quê? Porque não tem verbo, tá? Assim, não possui uma estrutura sintática, portanto, não são orações. Frases como socorro, com licença, que rapaz ignorante. Então, jamais a gente pode dizer que aqui nós temos orações se nenhuma dessas sentenças ou nenhuma dessas frases possuem verbo, tá? Não teve verbo, frase nominal. Continuando. Vamos conhecer agora o período, mas antes de explicar o que é um período, eu gostaria de relembrar a vocês frase e oração. Vamos lá. Frase é todo enunciado que tem sentido completo, que não tem verbo. E se tiver, esse verbo tem que ser de ligação. Oração é todo enunciado que possui sentido completo,
e a presença de um verbo significativo ou um verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, ok? A gente sabe a quantidade de orações pela quantidade de verbo. Então, se na oração tem mais de um verbo, temos duas orações, ok? Então, vamos lá. Período. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Esse período ele pode ser simples ou composto. Vamos lá. A oração ela é formada por verbo. Sabemos a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Então, se na oração tem mais de um verbo, vamos ter mais de uma oração. O período ele é identificado pela quantidade de orações. Então, se temos mais de uma oração, temos mais de um período. Quando o período ele só tem uma oração, nós vamos classificá-lo de período simples. Por exemplo, o amor é eterno. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha aqui o verbo ser, só tem um verbo, tá? O amor é eterno, só tem um verbo. As plantas necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Só tem um verbo. Quero aquelas rosas. Só tem um verbo querer. O tempo é o melhor remédio. Só tem um verbo ser. Ok? Então, aqui nós temos um período simples. Um período possuído apenas por uma única oração. Por isso que dizemos que ele é simples. Período composto é formado por mais de uma oração. Por exemplo, quando você partiu, olha aqui o primeiro verbo. Quando você partiu, isso aqui é uma oração. Minha vida ficou sem alegrias, duas orações. Um verbo na primeira oração, o outro verbo na segunda oração. Quero, primeiro verbo, aquelas flores para presentear minha mãe. Uma oração com dois verbos. Então, quero aquelas flores para presentear minha mãe. Temos duas orações. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, vou gritar. Olha, uma oração, um verbo aqui, vou gritar, uma oração, para todos ouvirem, outra oração, que estou sabendo, outra oração, outro verbo. No caso aqui, ó, vou gritar é uma locução verbal, porque a presença do vou, que é um verbo auxiliar, e o gritar que está indicando a ação praticada. Estou sabendo, também é uma locução verbal. O que acontece ao anoitecer? Olha aqui o verbo acontece. Então, temos quatro verbos. Então temos quatro orações. Quatro ações. A de gritar, de ouvir, de saber e de acontecer. Então, temos quatro orações, período composto. Cheguei, uma oração. Jantei, duas orações. E fui dormir, três orações. Locução verbal. Verbo cheguei, verbo jantei e locução verbal. Então, aqui nós temos três orações. Então, teve mais de uma oração, o período ele vai ser classificado como período composto. Ok? Esquematizando aqui para vocês compreenderem melhor, gente. Vamos lá. Frase é o que chamamos de comunicação. Essa comunicação pode ser nominal ou verbal. A oração, ela gira em torno de um verbo. Frase é a comunicação. A oração gira em torno de um verbo. E após esse verbo, já vem um predicado. Esse predicado pode ser verbal,
nominal ou verbo nominal, tá? O predicado nominal é aquele que vem com a presença de um verbo de ligação. Amanda é inteligente. Quem é inteligente? Amanda é o sujeito, é inteligente é o predicado nominal, que vem depois do verbo ser. Verbo é. Predicado verbal. Amanda quebrou o copo. Quem quebrou o copo? Amanda é o sujeito. Quebrou o copo é o predicado verbal. E o predicado verbo nominal? Amanda quebrou o copo verde. Então, eu dei uma característica para esse copo. Então, esse predicado é verbo nominal. Período é toda comunicação que seja completa. Ele pode ser classificado como simples ou composto, tá? Quando é simples, ele tem apenas uma oração e quando é composto, mais de uma oração. Isso é só para reforçar, ok? Continuando. Vamos analisar agora, gente, essas sentenças, essas frases. Vamos analisar. Que sorvete delicioso! Então, como aqui nós não temos nenhum verbo, sorvete substantivo, sorvete é substantivo, delicioso é adjetivo. Não temos nenhum verbo aqui, que aqui pode ser conjunção. Mamãe está furiosa. Então, nesse caso aqui, nós temos em que sorvete delicioso, nós temos uma frase nominal, que não tem verbo. Mamãe está furiosa. Então, temos aqui o verbo de ligação. Quem está furiosa? Mamãe é o sujeito, furiosa é o predicativo do sujeito, a característica de mamãe. Então, temos aqui uma frase nominal, porque ela está com a presença de um verbo de ligação. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então, que sorvete delicioso, não tem verbo, frase nominal. Mamãe está furiosa, frase nominal. Podemos dizer que aqui temos um período simples, porque só tem uma oração. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Quem precisa de alguma coisa. Primeira ação aqui é de estudar. Para as avaliações, uma oração, pois logo estarei de férias. Duas orações. Temos aqui um período composto, que tem mais de uma oração. Lembre-se, gente, a gente sabe a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Sabemos a quantidade de período pela quantidade de orações. Então, para classificar se há um período simples ou composto, você vai ter que analisar quantas orações tem. E para isso você vai ter que encontrar primeiro os verbos, ok? E para finalizar, nós vamos para a nossa atividade de hoje, tá? Que vocês vão copiar do slide, tá? Atividade no caderno, vou explicar daqui a pouco. E temos também a atividade no livro de língua portuguesa, páginas 51 a 55, que provavelmente estaremos corrigindo na próxima terça-feira. Vamos lá, gente. Primeira questão, para fixar melhor o conteúdo que nós acabamos de estudar. Analise as frases seguintes e marque com X as que também são orações. Letra A. Parabéns por tudo. Letra B. Que comportamento agressivo. Letra C. Será que ele vem hoje? Letra D. Eu quero. Letra E. Agora, por favor. F. Nem pense nisso. Então, você vai analisar cada sentença e marcar um X naquelas que podemos classificar como oração. É só ver aqui tem verbo que indica a ação praticada pelo sujeito e marcar o X.
tá? Vai ter mais de uma alternativa. Segundo quesito, indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Nesse caso aqui, gente, vocês vão ver agora a quantidade de orações e colocar o numeral, tá? Se tem uma oração, só colocar um, se tem dois. Letra A, eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Quantas orações temos aí? É só você identificar a quantidade de verbo presente em cada oração. Letra B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Letra E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Então, em cada alternativa, você vai colocar a quantidade de oração. Terceiro, de acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em simples ou composto. Então, você vai voltar para cá, olha. Na letra A, se teve 3 orações. Então, aqui na primeira linha, você vai colocar dizendo se o período é simples ou período composto. Você vai fazer isso em cada uma. Quarto quesito, marque um X na alternativa cuja frase não seja oracional, ou seja, cuja frase não seja considerada como oração. É apenas uma alternativa. Letra A, o mal com o bem se paga. Letra B, devagar, travessia de pedestres. Letra C, Paulo deu gargalhadas. Letra D, olhe como o céu está azul. Ok? Marcar o X, onde a alternativa podemos classificar como oração. Quinto quesito, coloque A para frases nominais e B para frases oracionais. Que piada engraçada! 2. Silêncio. 3. Não pise na grama. 4. Todos começaram a rir. 5. Atenção. 6. Por favor, dê-me um cigarro. 7. Boa noite. 8. O dia amanheceu nublado. 9. Com licença. 10. Deixe-me passar. Então, aqui, gente, nessa quinta questão, vocês vão analisar em cada sentença. Aquela que não tiver verbo, você classifica como frase nominal. E se tiver verbo de ligação, ainda é frase nominal. Aquela que estiver com verbo significativo, verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, você vai dizer que é uma frase verbal. É só colocar a letra A ou B. E para finalizar, desejo a vocês um excelente dia, tá? Espero por vocês na nossa live para a nossa correção. Estejam atentos, façam todas as atividades propostas do livro e do caderno, que foi essa que eu acabei de explicar. O interessante é que vocês copiem no caderno, quem não puder imprimir, tá? Você faz o que puder, escreve, responde, para poder participar nas atividades remotas, ok? Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau!